Fale uma coisa, Clarissa, acho que é legal, né? Você se apresentar aqui para a gente deixar gravado nessa live quem é que está falando hoje, né? Porque a gente muda todo santo dia. Mas tem uma coisa que a gente muda, quem a gente é. Então, se você É, puder começar a se apresentar aí, falando quem você é sem o trabalho. sem o trabalho. Então, eu já falei um pouquinho. Eu sou uma divinopolitana, né? Mineirinha. E sou atleticana de coração. Muita gente vai saber que isso significa ser resiliente também. Sou empreendedora, sempre atuei com inovação. Aí não é para falar de trabalho, esqueci. Mas adoro desafios. É difícil, né? É difícil não falar de trabalho. Adoro desafios, adoro aprender coisas novas, adoro viajar, fotografia. Então tem alguns hobbies aí que eu gosto bastante. Tudo que tem a ver com esse lado mais criativo. Acho que sempre gostei, sempre me atraiu. Eu tenho uma cachorrinha, a Rose, passou um susto aqui esses dias, escapuliu pra rua. E é isso. Queria conhecer a cidade, né? Essa, a cachorrinha de apartamento, a hora que vê a rua, fica louca, né? Já deu uma escapulida aqui. Boa. E com o trabalho? Quem é Clarissa com o trabalho atual? Bom, como trabalho, né? Então, já dei uma palhinha aí do lado empreendedora. Hoje eu lidero junto com a Ana, né, que é minha companheira, minha sócia também na Guide. A gente lidera a Guide como uma startup com foco. A gente começou no turismo e entretenimento, a gente vem de uma pegada que a gente chama de travel tech. Então a gente começou essa história de empreender, tentando levar a tecnologia para um setor repleto de oportunidades e repleto de desafios. Então há 4 anos a gente fundou a empresa, né, num Brasil que ainda estava aquecendo os motores para esse mundo do ecossistema de startups, inovação e tudo mais. Então a gente começou a trabalhar muito nisso. Não venho do turismo, de background, assim, eu venho mais da área de tecnologia, então eu fiz engenharia de telecom, Nossa, depois trabalhei um tempo em empresas de software para TV digital e tudo mais, alguma parte de tecnologia, mas depois o bichinho das pessoas me picou também, comecei a sentar no RH, aí falar, aí fodeu, né? A palavra acho que essa hora pode. Aí pode, fodeu pode. porque você começa a sentar no RH, começa a querer saber mais sobre as pessoas, então eu fui da exatas total, né, mais para humanas, e entrei na educação corporativa também, atuei, fui me aprofundar em andragogia, em blended learning, em processo de aprendizagem de adultos, e trabalhei nessa área por 5 anos, até que caí no turismo. Então, é uma trajetória profissional também cheia de curvas, né? Mas uma trajetória bacana aí de diferentes desafios, mas eu falo que tem alguns desses desafios que não dependem do setor, não dependem da empresa, não dependem nem do país, nem da cultura, nem nada. Só depende do ser humano e é muito engraçado ver isso acontecendo, né? Independente disso, independente do setor, do país, da cultura, enfim. Sempre tem algumas coisas, alguns comportamentos ali que são desafios do ser humano, então a gente tem que aprender a lidar, né? Ah, coisa boa, né? Esse é o lado bom da vida, aprender a lidar. Muito bom. E você vê, né? A gente começa uma carreira de um jeito, vai parar de outro, ainda não sabe nem para onde vai, né? Aonde é que Clarissa vai parar? Eu posso te É, falar, é uma super. Eu fiz educação física. é Olha só, mesmo. Que legal, que legal. E depois, você tá super aí também, né, na educação corporativa, no desenvolvimento de pessoas, né? Todas essas é, questões do humano, né? então, vim parar nesse lugar também, menina, nunca mais saí. A gente começa para entender algumas coisas, quando a gente vê, já está imerso no Já universo do mergulhou. É, muito bom. E você vê, né? Eu vejo pessoas, às vezes, com 40 e poucos anos, falando, ai meu Deus, não sei, o que eu vou fazer agora? Tem tanta coisa que a gente pode fazer ainda, né, Clarice? tanta coisa, tanta coisa. Vira e mexe escuto também, se eu fosse mais nova, se fosse outros tempos.
Falei, gente, vamos lá, tem muita coisa para ser feita. E sempre tem que estar atento às oportunidades, né? Sim. E você sabe que o tema que a gente colocou no convite, né, que é o desafio de colocar o cliente no centro, para mim, ele serve de fio condutor ou de espinha dorsal para qualquer coisa que qualquer pessoa resolva fazer. Se você resolver fazer algo, seja lá que você nunca tenha feito, mas que você queira se desafiar, se você colocar o cliente no centro, né, desse projeto, a probabilidade disso gerar um resultado legal é grande. Lógico, tem várias outras variáveis. Mas me fala um pouquinho desse Customer Centricity. Esse ponto que você falou é bem bacana, porque quando a gente fala, né, do Customer Centricity, ou colocar o cliente no centro e tudo mais, o desafio que é isso, aí envolve várias outras palavrinhas, né, nessa nuvem aí, que é empatia, que é olhar genuinamente, que é construir relações de confiança. Tem várias palavrinhas que compõem isso. Mas ajudando a tangibilizar um pouco o que é isso, né? A gente, como comentei, que a gente trabalha com turismo e entretenimento. Né? Nosso mercado principal, a gente até está já olhando outros, mas nosso mercado principal é turismo e entretenimento. Então a gente recebeu muitos telefonemas ou mensagens de amigos falando assim, como é que você tá? Nessa pandemia o turismo tá, né, foi muito impactado. Como é que tá? O negócio sobreviveu? Vi que tinham muitas perguntas, assim, que na verdade, né, estavam meio maquiados, mas a pergunta era essa. Vocês estão bem? Estão sobrevivendo, né? Como é que tá as coisas? E a gente refletiu, assim, até porque a gente se preocupou muito com isso, óbvio. O turismo é, assim, um dos mais impactados, junto com o entretenimento, as aéreas, enfim. Mas a gente se preocupou em não se precipitar e tentar ficar ao lado do cliente, né, ouvindo ele, entendendo quais são as demandas. Porque tem um ponto que é muito importante, tem a ver com isso que você disse, que eu costumo dizer que se você estiver disposto a colocar o cliente no centro, você sempre vai fazer parte da solução. Então, beleza, o setor está muito impactado, mas esse impacto não é só financeiro. Tem que ajustar ou se adaptar a uma série de novos procedimentos, novos processos, como manter o cliente informado sobre eles, como continuar entregando uma experiência encantadora, ou apesar, com todas essas mudanças. Então, quando você olha para isso, olha para o seu cliente, para as necessidades dele, dentro do contexto que ele está, ou que estamos de pandemia, dificilmente você fica de fora se você estiver disposto, né, a ter esse olhar. Então, quando a gente fala do colocar no centro, é olhar para o processo a partir do cliente. Então, é aquela coisa de você estar puxando a demanda ou você está empurrando uma demanda. Né? Você chegou numa sala lá do escritório, reuniu seu time, desenhou um produto dos sonhos, leva para o mercado e empurra, faz promoção, empurra. E tenta dali, tenta daqui, de repente tem vazão, de repente até se acerta, tem vazão, ou aquilo vinga por um tempo, mas será que aquilo, quanto dura aquilo, quanto perdura aquilo? Ou de repente não, aí você vai errar o fit com o mercado, porque talvez a sua solução seja ótima, mas na verdade não atende uma demanda do cliente no momento, não está alinhada no time dele naquele momento. Então, o princípio básico do Customer Centricity é ouvir o cliente, né? É ter essa escuta ativa sobre as necessidades, sobre as percepções e fazer isso de uma forma muito genuína, porque não é fácil colocar o cliente no centro e tomar as decisões a partir desse olhar, né? Fazer os desdobramentos internos, por exemplo. Então, basicamente, se eu fosse resumir assim, o que esse termo significa para mim, você conseguir olhar, priorizar o seu cliente em relação ao seu produto, né? Não em relação ao seu propósito, porque daí fica aquela coisa até que eu me cobro muito por ter esse olhar de inovação, de criatividade. A gente recebe às vezes demandas que são muito diferentes do que a gente se propôs a fazer, né? enquanto startup, enquanto empresa, dentro do nosso propósito. Então, você tem um propósito,
tem o produto, mas que tem o cliente, né? Mas o cliente tem que estar um pouco acima desse produto, porque senão você vai ter sempre uma visão míope das reais necessidades dele, né? Agora, é interessante, Clarissa, porque quem é mais empreendedor, quem está puxando um projeto, né? Quem está envolvido com esse olhar, parece que consegue fazer isso com mais naturalidade. Apesar de que precisam aí, de repente, você compartilhar umas dicas práticas de como fazer isso nesse momento, né? Mas eu quero já colocar uma segunda situação para você, que é o seguinte: às vezes a equipe não tem esse olhar, a equipe não consegue ver dessa forma. Eu venho de treinamento, né? Eu vi de treinamento e queria te perguntar, tem treinamento para a gente, de repente, óbvio que tem, né? Mas com este recorte no olhar Clarissa, para que a equipe calibre o olhar para colocar o cliente no centro. Que recorte tem esse treinamento no seu mindset? Então, primeiro, dicas para os empreendedores, depois como lidar com os liderados. Legal, legal. Bom, então, acho que a gente já falou um pouco dessa linha dos empreendedores, né, que passa por essa coisa de necessidade, demanda, e modelar um pouco da sua oferta de produto e serviço dentro do que é relevante para o cliente. Beleza. Na linha do pessoal que está dentro dos times, eu acho que uma premissa básica é você se perguntar sempre, né, aí eu estou falando de cliente externo ou interno, né, tanto faz, mas se preocupar assim, será que eu estou tomando essa decisão porque é mais fácil para mim ou porque é o melhor para ele? Porque a gente tende a tomar as decisões na lei do menor esforço, né? Ah, eu vou fazer isso aqui, tá bom, deixa eu mandar assim e se aprovar tá ótimo, sabe? Então, eu acho que tem algumas coisas que às vezes a gente se cansa um pouco no mundo corporativo, seja pela burocracia, seja por algum aspecto de insatisfação, ou alguma coisa que está pegando da cultura. Eu acho que a gente se cansa aos poucos, né? Especialmente para quem de repente tem mais tempo de casa, talvez esse nível de inquietude tenha diminuído um pouco, então você começa a se cansar um pouco e aí você começa a ser mais complacente com algumas coisas e essa lei do menor esforço, às vezes ela sobressai, ou ela aparece com mais força. Então eu acho que se a todo momento a gente se perguntar, dentro das decisões que a gente toma no dia a dia, mas será que isso eu estou tomando essa decisão porque é mais fácil para mim ou melhor para o outro? Eu acho que é o primeiro caminho para começar esse treino, esse exercício de colocar o cliente no centro, né? De conseguir... Porque nem sempre, eu até falei disso hoje de manhã numa outra call, nem sempre fazer isso é mais rápido ou mais barato. Sim. Então tem que ponderar, tem que tomar as decisões, você tem prazos, né? Mas tem formas de fazer isso também. Então é uma balança ali que a gente tem que ponderar isso tudo, mas acho que a primeira dica seria essa, assim, de refletir com você mesmo o real motivador daquilo. E a forma mais fácil de perceber isso é na tomada de decisão. É onde porque o dia a dia, eu coloco meu cliente no centro, convido ele para almoçar. Eu vou lá e chamo ele para o happy hour. Eu mando presente de Natal. Não é disso que a gente está falando. Esses mimos, essa experiência, esse encantamento, ótimo, legal, beleza, faz parte. Mas a gente está falando de uma coisa mais profunda, que é como direcionar o time, como priorizar as demandas, como estabelecer essa relação de confiança com o cliente, o nível de transparência que você leva para o seu cliente, o quanto que você envolve ele no desenho da solução. Então, e eu acho que isso começa muito na liderança, né, na forma de como a gente lida com isso, e o time também, né, é muito reflexo disso, mas acho que dá para cada um fazer a sua parte nesse sentido, sabe, de como é que está lidando. E, de novo, muito o cliente interno também, né, da forma que a gente está amarrando isso, a forma que a gente está recebendo essas demandas, principalmente entre áreas, enfim. Clarissa, você falou aí de líderes, né? Isso significa que quando o cara que está lá, né, envolvido no projeto, não consegue fazer essa pergunta para si mesmo, o líder é um responsável por ajudá-lo a lembrar dessa pergunta.
Nossa, total. Falando para ele, vem cá, essa decisão aí está mais a favor de menor esforço ou necessidade real do cliente, né? Porque às vezes o cara fica esperando, né, uma cutucada assim do líder. E como é importante para a liderança, porque para ele conseguir fazer isso, você tem que deixar o egocentrismo um pouco de lado, né? Porque tem muitos times que trabalham com o líder no centro, não o cliente no centro, é o líder no centro. E aí você vê isso em algumas frases. Pessoal, aquela reunião de equipe, eu preciso que vocês façam isso porque eu preciso apresentar na reunião de diretoria na próxima segunda-feira. Não é por isso que eu estou fazendo. Eu respeito a sua liderança, estou no seu time, mas eu não estou fazendo para você apresentar para a diretoria, entende? Eu estou fazendo porque é importante para o cliente. Então, o líder tem que se policiar, porque às vezes essa forma de engajar o time, se colocando no centro, contribui de uma forma pessimista para essa visão míope, né? De tornar mais difícil ainda ver o cliente. Então, esse é um dos pontos que eu particularmente me preocupo bastante, assim, de sempre conectar com o propósito, de sempre conectar com o que gera de valor para o cliente, do porquê que a gente está fazendo aquilo. Aquela teoria super, eu ia falar básica, mas assim, essencial, do Golden Circle, né? Do o que, como e porquê, aquela coisa de sempre estar conectada no porquê, mas é o porquê de quem, né? É o porquê do líder, porque ele precisa se manter uma boa imagem para a diretoria, porque ele precisa bater as metas, porque enquanto for isso, o cliente vai estar sempre muito distante e a gente fica fechado ali, às vezes se debatendo um pouco sobre os próximos passos, sobre as soluções que a gente pode levar para os clientes de fato. Né? Nem fala, viu? Esse negócio de ego é duro. Agora, me conta uma coisa, tem algum caso que você possa contar para a gente, que você já tenha assistido, de um caso positivo, onde realmente você viu uma solução acontecer de uma forma bem bacana, porque o cliente estava no centro, e um caso que, por não colocar o cliente no centro, deu uma caca danada, e se você puder contar sem, obviamente, revelar as fontes, né? Posso contar um caso que ele está público, assim, até está publicado como um vídeo case mesmo no nosso YouTube, nosso canal. A gente trabalha, vou só fazer um parênteses desse caso, que ele é vinculado à startup, à Guide, e a gente trabalha com o conceito de era da assistência, tá? Esse conceito, ele está vinculado a colocar o cliente no centro, porque eu falo, eu não vou te dar só suporte sobre aquele produto ou serviço que você está comprando, vou te dar assistência, que é ir além da promessa de venda que eu te fiz e te ajudar durante toda a sua jornada. Tá, então, vou dar um exemplo antes, fictício, aleatório, mas imagina que você vai comprar um carro. Então, se a concessionária te dá o suporte sobre o carro, te fala sobre todas as revisões, sobre tudo que você tem que fazer e tudo mais, ela está fazendo o dever dela, que é dar suporte para aquele processo de venda. Agora, se a concessionária se preocupa sobre como que você vai vender o carro anterior, ou o carro atual, ou sobre como você vai chegar na concessionária, onde que você vai guardar o seu carro, sei lá, N outras coisas que a princípio não é problema dela, isso significa que ela está se preocupando com a jornada de forma mais ampla. Tá? Então, a gente trabalha com esse conceito de assistência, uma jornada mais ampla. E aí a gente atende um resort, em que a gente teve um caso, resorts têm aquelas programações para as crianças, né? Muitas atividades acontecendo, e a gente teve um caso que a gente recebeu um assistente digital, que é a Sol, de um pai falando assim, eu queria levar a minha filha no chá das princesas, que é um chá que o pessoal se caracteriza, e vai as crianças, cupcake, suquinho e tal. É super bonitinho, as crianças ficam vidradas naquilo, adoram. E o pai pediu para saber mais sobre essa atividade. Só que a gente teve que informar ele, infelizmente, que essa atividade que você estava me pedindo, ele estava hospedado no resort de quinta a domingo. E essa atividade acontecia quarta e segunda. Então, poderia ter acabado ali, né? A gente só falou assim, desculpe, senhor, não estará sendo possível atender a sua solicitação, porque dentro dos nossos procedimentos e nossa programação, né, nossa agenda de atividades mensal, essa atividade só acontece quarta e segunda. Sinto muito, volta na próxima.
tenta da próxima vez, né? Essa seria a resposta padrão, comum, que a gente daria para esse cliente, porque nesse caso eu estou colocando no centro o processo. Eu estou colocando a agenda de lazer. Enfim, quando a gente coloca o cliente no centro, a gente fala, esse pai está numa frustração tamanha, porque ele chegou a dizer na assistente que se ele soubesse dessa informação antes, ele teria reservado dias diferentes de hospedagem, ou tinha ficado um dia a mais. E aí, de repente, eles não pensavam em divulgar essa programação de lazer antes do momento da reserva. Então, o que a gente fez, essa informação chegou na área de entretenimento e tudo mais, e o pessoal conseguiu acessar esse pai e combinou o horário para levar o pai, levar a criança nos bastidores. Não ia ter mais aquele chá, não ia ter como realizar o chá, mas eles conseguiram promover um encontro entre essa criança e as princesas. Foi uma coisa de 10 minutos. 10 minutos nos bastidores de um palco, custou 0 para a empresa, mas isso é colocar o cliente no centro. E esse pai saiu de lá com uma felicidade tamanha, radiante, deu um depoimento super legal para a gente depois, que acompanha esse processo de assistência. Inclusive, ele se fidelizou a um programa de férias que esse resort oferece. Então, nesse caso, a gente provou que a assistência fideliza. Mas esse não era o ponto da questão. A questão era só assim, a gente não pode deixar essa família sair daqui frustrada desse jeito, né? O que a gente pode fazer, então, para minimizar? Esse processo não está desenhado em lugar nenhum. Então, de alguma forma, o time precisa ter uma autonomia ali, né? Ele precisa ter uma faixa ali de atuação que ele poderia tomar essa decisão, porque essas pessoas conseguiram agir, priorizar o sentimento do cliente, a emoção do cliente e pensar o que elas poderiam fazer. Muitas vezes a gente fica assim, não posso fazer nada porque eu não tenho budget para comprar uma lembrancinha para o cliente e fazer de conta que nada aconteceu ou para minimizar a frustração dele. Mas às vezes não é isso, é só entender o que aquele pai queria proporcionar para aquela criança. Então, outra coisa que acontece muito nesse mundo dos assistentes digitais, a gente recebe muitas crianças conversando. Mas o que é uma criança conversando com um assistente digital? É custo? Depende. É uma oportunidade de encantar aquela família? Depende. É a oportunidade de fazer uma nova amiga, né, para aquela assistente digital? Então, tem muitas operações que falam, identificou que é criança, corta a conversa, por exemplo. Fala, olha, chama seu pai. Gente, é criança. Imagina uma criança ligando num call center. E aí, independente do canal, né, se é um chatbot, se é um call center. O que você faz com aquela criança? Isso não vai dar em nada, ela não vai comprar nada, ignora, isso está tirando foco, né? É trote, sei lá. Mas a gente conseguiu atender de forma genuína, tanto que essa criança, ela falou com a assistente todos os dias da viagem. Então, todo dia ela dava bom dia, elas viraram melhores amigas, e aí a última mensagem ela mandou assim, olha só, eu já cheguei em casa, a minha próxima viagem é em novembro do ano que vem, posso continuar falando com você? Aí eu te falo, Ale, quanto vale isso para uma marca? Né? Agora, tu sabe que tu tá me trazendo essas informações? Eu adorei esse negócio da era da assistência. E isso vem ao encontro de uma questão que eu falo há um tempo já, né? E em algumas lives isso surge, que é um comportamento que eu vejo um pouco em extinção, mas que talvez a pandemia tenha reacendido ele nas pessoas, que diz respeito à consideração. Quando você coloca o cliente no centro, como foi neste caso, deste pai, mais do que atender exatamente o que ele estava precisando, o que você demonstrou com essa assistência foi uma grande consideração pela questão dele, né? E Sim. hoje, menina do céu, não sei o que acontece, mas você olha em volta, não é tão fácil assim a gente encontrar gente que considera a necessidade real do outro genuinamente, sabe? Essa consideração, eu acho que ela vem a serviço dessa assistência, ou a assistência traz a consideração, uma está ligada na outra, e acho que é muito legal isso, viu? Muito bacana. Tem um caso ruim aí? Posso te dar vários. Mas eu vou
Eu vou me ater a dois casos, tá? Vou dar dois exemplos de coisas bem corriqueiras. Eu vejo isso acontecer com alguns serviços muito tradicionais. Por exemplo, contabilidade e agência de publicidade. Então, isso, dois casos que aconteceram hoje, tá? Com a gente. Estão sempre por aí. A contabilidade te dá uma resposta, você questiona uma taxa, por exemplo. Ah, mas essa taxa, a gente está no Simples Nacional, né? Uma característica do regime tributário da empresa. Mas me fala sobre essa taxa. Ah, não, essa taxa é opcional. A gente perguntou assim, mas por que você nunca contou pra gente que é opcional? Por que você nunca me deu o poder de escolha? Não, porque por analogia, aqui a gente não tem como ficar olhando empresa a empresa. Empresa A, empresa B, empresa C. Por analogia, a gente segue esse padrão. Por analogia, porque é mais fácil no seu processo interno. Então, isso a gente ficou... importante, né? Poxa, considera a minha opinião, né? Me dá um poder de decisão se é sobre o meu negócio, a minha empresa, e se é risco ou não. Eu não estou nem dizendo que a gente não pagaria essa taxa, mas a gente ficou chateada pelo simples fato dela não ter me dado poder de decisão. Ela suprimiu isso de mim. Poxa, e a gente não paga exatamente para isso, né? No papel da contabilidade? E esse foi um dos casos assim, que mexeram com a gente hoje, assim, que acontece demais, né? De novo, pegando em processos tradicionais. No caso da agência, é um processo assim, quando você vai falar com uma agência, a gente tem um time de criativos e tudo mais, e a gente, na primeira conversa, ela falou assim, preciso de 30 dias para te entregar uma campanha. E vai ser incrível, o nosso índice de assertividade é muito alto. Eu falei, então, mas eu não duvido da sua capacidade criativa, nem da sua capacidade técnica, nem de todos os excelentes profissionais que você tem aí. Mas a chance de você entregar algo, você conversar comigo por 3 horas e falar que vai entregar uma coisa ultra assertiva daqui 30 dias, desculpa, não entra na minha cabeça. Como que você vai me entregar isso se eu não estou envolvida no processo? Eu quero participar desse processo, eu quero... Mas por quê? Porque também vai levar mais tempo. Se eu envolver um cliente, dá mais trabalho, retarda o processo. Aí a gente tem uma data marcada para receber essa campanha e eu tô aflita, porque eu tô com muito medo de não ser algo que seja conectado com a gente e que a gente tenha que refazer. Então, e aí até traz um outro termo, né, uma outra palavrinha que é o mindset ágil. Como assim você não vai envolver o seu cliente, não vai chocar a sua solução com a realidade e vai ver se aquilo faz sentido para ele, se está no caminho certo. Às vezes a gente fica com a coisa muito debaixo do braço por muito tempo, a hora que chega para o cliente, não era aquilo. E o que parecia perda de tempo envolver o cliente, na verdade a perda de tempo é 2 ou 3 vezes maior, porque você vai ter que refazer e vai ter que envolver o cliente. Então envolve ele da primeira vez. Checa, abre o jogo, abre uma tela em branco ou uma folha em branco e desenha junto a solução. Eu acho que... né? Posso dar mais um exemplo? Pode. Vai ficar desperto. Gente, a gente foi realizar um sonho que é comprar um apartamento. Aquele sonho que você fica ali, e dentro das nossas análises financeiras, valia a pena naquele momento e era interessante para a gente resolveu fazer um investimento. Beleza, a gente chegou para assinar esse contrato, que a gente falou, a gente precisa assinar, porque a gente ia viajar. Exatamente 1 ano atrás, a gente estava se preparando para passar 40 dias em Portugal para participar de um programa de aceleração. Então, isso tem 1 ano. Aí a gente estava correndo com toda a documentação para deixar tudo certo e eles receberam a gente lá na corretora, na imobiliária, para a gente assinar o contrato. 7 horas da noite, chega o contrato, já tudo meio errado, algumas coisas assim. Eu falei, gente, meu CPF está errado no contrato de compra de um imóvel. Que confiança que isso transmite, né? Eu vou querer revisar cada vírgula desse contrato. Eu falei, poxa, você sabia que a gente está com tempo... não, mas a gente fez correndo, né, para você vir assinar hoje, então o time realmente... Você está me entregando um contrato com CPF errado, sabe? É o básico. Aí beleza, gerou um pouco daquele estresse. Você quer um cafezinho, né, para acalmar o cliente e tal. Tudo bem. Ele falou assim, olha, eu preciso fazer uma call. A gente não vai sair daqui até revisar cada vírgula desse contrato. Preciso fazer uma call.
você se importa se eu fizer aqui, de uma salinha aqui do lado? O cara, não, tudo bem, pode fazer, a gente tem Wi-Fi. Ah, que legal. Peraí que eu vou pegar a senha. Aí ele foi lá, voltou. E a senha era tipo, vendas, vender, vender, vender. A senha do Wi-Fi, da imobiliária. Pô, por que não coloca fazer clientes felizes, sei lá, realizar sonhos? Sabe? A senha do Wi-Fi era vender, vender, vender. É isso que importa, é isso que está no centro. A qualquer custo, né? E aí eu falei, caramba, na hora já dá aquele arrepio, assim, que a gente está envolvida com o tema, sempre observa essas coisas. Falei, nossa, tá, né, vai. Depois que você assina tudo, ele te dá uma caixinha, assim, pesadinha, tá, para você tomar um café na sua casa nova e tal. Só que era uma xícara, podia ser duas, né? Uma xícara com o logo da imobiliária. O que eu vou fazer com essa xícara? Com o logo da imobiliária? Não vou usar. E uma xícara e 2 cápsulas. Ele nem sabe se eu tenho máquina de café. Isso é um absurdo. Ele nem sabe se eu tenho máquina, né? Como que eu vou fazer aquela cápsula? Máquina de café, né? Sei lá, sabe? Mas nesse presente, o que mais me chamou a atenção foi que eles colocam o logo deles. Mas é isso que eu quero, é isso que eu preciso, é isso que vai valorizar o meu sonho de ter um apartamento? É isso que eu vou querer usar no meu primeiro dia lá? Não. Você vai ignorar aquilo, vai quebrar de raiva, enfim. E se não bastasse, o pior, aí depois que a gente assinou, ele chamou a gente para tirar uma foto num painel, assim, aquelas quadriculadinhas e tal. E lá, assim, as mensagens, vender, 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 bora bater a meta. Só de incentivo de meta, ele tira a foto e manda pra gente. Ele mandou a foto pra gente, a mesma foto que faz pro time deles. Aí ele põe um emoji na nossa cara e manda a foto assim, mais uma compradora, mais uma venda, sei lá. Poxa, aquele era o momento, não era o momento dele comemorar a venda, era o momento da gente comemorar um sonho. Ele perdeu a oportunidade. Era melhor ele não ter feito nada. Porque eu saí dali pensando que eu só fui usada. Né? Tipo, ele não tá nem aí pra mim, ele tava só querendo bater a meta. Então, tem algumas coisas muito simples na percepção e por mais que as pessoas não percebam racionalmente, elas percebem aquilo indiretamente. Então, eu não indico nenhum desses 3 exemplos que eu dei, dificilmente vou indicar genuinamente, porque eles não geraram nenhuma emoção positiva em mim, não ainda, pelo menos. Eles geraram desconfiança, tô sempre um pé atrás, e sempre é essa coisa de se sentir um pouco passada para trás, sabe? Uma coisa que você tem que checar, double check toda hora. Isso cansa, consome energia, e dentro dessas análises, ou de observar isso tudo, a gente chegou num termo, né, em 2 termos, na verdade, para definir um pouco disso, que tem muito a ver com a cultura da empresa. Então a gente fala que tem a cultura OPS e a cultura EPA. A cultura OPS você chega com uma demanda, um pedido do seu cliente, né, e você fala, ops, até chega para trás, que o problema é seu. Não é meu, é seu. E eu não tenho nada a ver com isso. E a cultura EPA é do eu posso ajudar, que é desse acolhimento. Então, a cultura EPA ela está muito mais alinhada nesse sentido de colocar o cliente no centro. Né? Alinhado com os valores, não ferindo os valores da empresa, alinhado com o propósito, enfim. Mas a cultura OPS é muito difícil e os clientes percebem isso. A gente está até trabalhando um índice para ajudar a classificar esse negócio entre OPS e EPA, porque é tão mais fluida a experiência do EPA, né? Se sente tão melhor. E aí tem eles, né? Tem outros exemplos de vários setores aí, mas acho que são 3 que dá para ilustrar. Dá para ficar falando disso 10 dias, né? Muito bom, muito bom. Agora, falando em OPS e EPA, adorei esse negócio, menino. Vocês criaram isso através de qual percepção? Mas eu uma pergunta técnica que vamos fazer aqui, para a gente poder ir para o lado Clarissa aí. Tá ótimo. De onde surgiu isso? Quem foi Surgiu dessa necessidade de tentar ajudar um setor como o turismo
a dar uma chacoalhada e falar, gente, tentar falar de uma forma muito simples, é Ops ou é EPA? Porque muitas vezes a gente recebe algumas demandas, às vezes, de assim, eu quero instalar, eu quero ter um chatbot aqui. E aí a gente começou a meio que não classificar no sentido de excluir, mas no sentido de autoconhecimento, de ajudar esses negócios a evoluírem. Tá, peraí, o chatbot, quando você traz tecnologia para o processo, dentro de uma cultura Ops, só potencializa o ruim. Porque a tecnologia, ela é o meio, ela potencializa, ela escala, ela impulsiona. Mas se eu colocar a tecnologia numa cultura Ops, todo mundo vai ter problemas. Nós, o nosso cliente e o cliente do cliente. Então a gente começou a ajudar os negócios a identificarem que nível de cultura, onde que o cliente está na cultura dele. E o EPA, na verdade, ele encapsula um pouco disso. Não, eu olho para o cliente, né? Ainda que eu não priorize sempre e tudo mais, mas eu olho para o cliente. Então, legal, você está aqui nos primeiros passos da cultura EPA. Então, quando a gente traz tecnologia, ela vai te ajudar a alavancar isso. Então, surgiu a gente ia dar uma palestra para o setor de hotelaria, e hotel é muito disso, né? Tipo, qual é o melhor restaurante para essa noite nessa cidade? Então, tem hotel que vai falar, consulta o TripAdvisor, tem hotel que vai responder, é esse daqui, mas aí esse restaurante não é no interesse de quem está perguntando, é no interesse daquela pessoa que indica porque ganha comissão, porque é do primo, enfim. E a gente percebeu que, especialmente o turismo, não só no Brasil, ele é muito do lado, o interesse está muito do lado de quem vende, quem indica, quem recomenda, e não de quem consome. Então a gente foi tentando, a gente tá nessa luta, tentando quebrar um pouco desse esquemão do turismo, de que eu te indico o que é bom para mim. Como é que a gente indica genuinamente quando o pai pergunta o que tem para fazer com crianças hoje? Nossa, eu tenho que cruzar informações de tudo que tem para fazer com criança, eu tenho que saber que hoje é dia 17 de junho, eu tenho que saber que de repente está chovendo, porque ele está percutando aquilo 2 horas da tarde. Então a gente se preocupa em cruzar uma série de dados para responder genuinamente para aquele cara, para aquele caso, que é melhor para ele. Então vem um pouco dessa necessidade de ajudar a dar uma chacoalhada no setor e fazer uma reflexão simples e rápida se a sua cultura está preparada para isso e se não, quais são os primeiros passos para avançar. Agora não resisto a fazer mais uma perguntinha, que é a seguinte, pensando no Ops e no EPA ainda, com a situação que nós estamos vivendo hoje no turismo, você não acha, não sei, me veio aqui um insight que talvez os outros piorem muito. O povo vai voltar tão desesperado, vai ser, meu Deus do céu, vai ser, ou será que desperta um EPA aí, hein? O que você acha? Qual é a sua futurologia aí? A minha pergunta é assim, será que quem não estiver começando a pensar ou se despertando para o EPA, será que consegue estabelecer uma relação de confiança para o cliente para atrair essa pessoa até lá? Porque agora é uma questão de confiança. O quanto que eu confio que aquela marca, aquele hotel, aquele lugar, cuidou das coisas o suficiente para não me colocar em risco. Claro que eu tenho uma parcela, né, de responsabilidade enorme, a maior parcela é sempre da própria pessoa. Mas num momento de crise sanitária, eu preciso confiar que aquela marca fez o melhor que ela podia fazer para me receber lá. E se isso com certeza passa por um canal de comunicação, por uma comunicação transparente, clara, que gera esse elo de confiança. Porque não vale a pena se expor. Não é dando 50% de desconto que o setor de turismo vai se reerguer. Porque a minha vida não vale 50% de desconto naquele hotel. Mas se aquele hotel me convence que fez o melhor que ele podia, que ele está pronto para me receber, que ele está me informando de todas as medidas protetivas, que ele está ali para me apoiar durante toda a minha jornada, por que não ir com a minha família e ter uma válvula de escape diante de um momento tão traumático, né, tão estressante? Então eu acredito muito, sim, que é a grande oportunidade para o turismo, para dar essa chacoalhada, para começar a colocar mais ainda o cliente no centro, e de uma forma priorizando a segurança, priorizando a saúde, enfim. Então, eu acho que é uma grande oportunidade, sim, para os negócios, para ter essa chacoalhada. Muito bom. Clarissa, você já escreveu um e-bookzinho sobre o Ops e o EPA?
rascunhado. Tem um rascunho dele, mas é verdade, eu preciso tirar ele do rascunho. Tira do rascunho, que eu quero pegar emprestado isso daí para os treinamentos, menina. Achei ótimo citar a fonte, porque essa ideia é muito legal. Opa, fácil, nossa, né? com prazer. Aquelas ideias chiclete. E e essa forma que a gente ajuda a compartilhar mesmo. Assim, o líder, faz essa pergunta para o seu time: será que a gente está sendo ops ou epa? Será que a gente está sendo reativo em tudo? Ou não? Será que a gente está disposto a ajudar e colocar o cliente no centro, ouvir de forma empática, ter escutativa, enfim. Olha, isso daí dá até uma tatuagem, Clarissa. Nossa! Dá. Esse... Fala aí. Não, é um conceito que eu acredito tanto que de repente eu tatuaria, viu? Você já viu o Murilo Gun que tatuou, que já faz muito tempo, aquele hard work, papai? Ele tatuou. Sim. Ele fala que é hard work, papai, né? Esse opsoe, olha, tatuaria fácil aí se fosse você. Vou pensar num desenho para isso, me deu uma boa ideia. Menino, esse negócio aí pode vingar em coisas muito boas, viu? Aproveita. Agora, Clarissa, vamos para o lado Clarissa por Clarissa aí, né? Tipo Marília Gabriela. Manda, vamos lá. Clarissa, da onde vem esta mulher, né, competente, empreendedora? Se você for pensar lá na sua infância, no seu primeiro setênio, que competência você já via lá hoje, né, com consciência de adulto? Que competência você já via lá que te é muito útil hoje? Até hoje. Vou responder essa pergunta fazendo um gancho, tá? Minha mãe, ela tem um berçário há 25 anos. É o berçário que até antes da pandemia, né, é um setor também muito afetado, mas tinha fila de espera aí para 2021, 2022, enfim. Então, eu sempre olhei para ela que eu queria fazer um caso de estudo da forma como ela incentiva essas crianças, porque ela atende crianças de 0 a 3 anos. E eu acho que eu fui uma dessas cobaias. E tem algumas coisas que eu percebo quando eu vejo ela cuidando dessas crianças, que é sempre numa linha de incentivo. Então, assim, caí e tropecei. Coitadinha, vem cá. Ela fala assim, levanta, limpa a mãozinha e vamos em frente. Então, eu acho que vem muito disso, né? Vem muito desse estímulo dela, desse incentivo dela, de sempre te impulsionar, né? Sempre, beleza, você vai cair, você vai ter que levantar, vai ter que limpar a mãozinha e vai ter que seguir em frente. E eu acho que essa forma dela incentivar os pais, incentivar o desenvolvimento dessas crianças, eu vejo um pouco em mim também. Assim, acho que eu fui a primeira cobaia, né? Ela treinou um pouquinho, assim, e com meus irmãos também, enfim. Mas eu vejo muito disso, da forma como você, desde criança, lida com as frustrações. Tipo, não é não pode isso, ou a gente não pode agora, ou você quer muito isso, tá bom, o que você vai fazer para conquistar? Você vai ficar esperando eu te dar, ou você vai tomar uma atitude? Sabe? Então, acho que vem de algumas dessas provocações que sempre me estimularam a agir de alguma forma. A culpa é dela. Show de bola, show de bola. E qual é o seu pior defeito, Clarissa? Nossa Senhora, meu pior defeito. Meu pior defeito é... Eu me apaixono facinho pelos problemas. Nossa, não posso ver um probleminha ali. Eu vejo um probleminha que cana e eu me apaixono por ele, eu quero resolver. Sou super motivada a tentar achar uma solução. E às vezes isso me tira o foco. Às vezes eu tenho que tomar muito cuidado para não perder esse foco e não me deixar distrair por muitos problemas legais, muitas ideias legais. Nossa, seria ótimo fazer isso, eu acho que eu ia ficar muito feliz fazendo isso. Tá, beleza, mas peraí, eu tenho um caminho aqui que a gente desenhou e eu preciso seguir ele. Então, o meu maior defeito hoje, o maior desafio eu colocaria esse, que é conseguir focar em uma coisa muito legal e deixar as outras coisas muito legais para um outro momento. Abrir mão das outras paixões.
esse não, sabe? De ouvir o cliente me pedindo alguma coisa e falar, desculpa, mas não tá no meu escopo, isso eu não consigo te atender, eu posso até te indicar quem faça. Eu vou te ajudar de algum jeito, mas eu não consigo, não posso fazer porque tenho outro caminho a trilhar. Esse para mim é o maior desafio. Muito bem, muito bem. O pior defeito, então, é essa paixonite aguda aí. Querer fazer tudo, né? Minha mãe sempre falou isso, quer fazer tudo, fica louca, aí fica trabalhando demais, não tem entretenimento, não tem lazer e tal, final de semana. Falei, mãe, mas o meu workaholic, eu gosto do que eu faço, então é difícil mesmo separar as coisas. Né? Parar, né? E a gente falou bastante de confiança, né? O que é confiança para Clarissa? Confiança para mim é ser vulnerável. Se permitir ser vulnerável, né? Então, é poder falar um pouco dos seus medos, das suas dores, das suas fraquezas e saber que do outro lado vai ter alguém para te ouvir, ou sem julgamento, enfim, alguém que você... Acho que essa relação que se dá de uma forma muito genuína, né? Da forma como as coisas são, e sem precisar toda hora ter que ficar modelando coisas a partir do outro, né? Ter sempre de você. Sair sempre de você. Então, eu associo muito confiança à vulnerabilidade. Legal, é desafiador. E falando em vulnerabilidade, qual o seu maior medo? Meu maior medo? Essa pergunta é difícil. Meu maior medo. Muita gente, às vezes eu penso, nossa, será que eu tenho medo da startup, da empresa fracassar? De não conseguir ser uma líder suficiente para colocar esse negócio de pé? Mas eu confesso que esse medo eu já perdi. Porque até li outro dia uma frase, né? Tipo, o fracasso, ele não te define, ele define um negócio, não você. Então, isso significa que, na verdade, você sempre está aprendendo. Então, eu acho que tenho medo de não tentar, sabe? Medo de não arriscar, medo de cair numa zona de conforto e falar que aqui tá bom e perder um pouco dessa busca pelo novo. Legal, muito legal. Muito bom conversar com você, viu, Clarissa? A gente está aqui, obrigada, daqui a alguns minutos o Instagram. Nossa, passou rápido, né? Passou, mesmo, já foram 51 minutos. Clarissa, eu acho que eu falei demais. É bom, assim que é bom, né? Tá hoje, né? Aquela perguntinha que até hoje eu só não fiz para uma pessoa, que acabou o tempo que estourou também, eu não consegui fazer. Mas eu adoro ouvir as respostas, que é: quando você olha no espelho, o que você vê? Uma senhora de 33 anos. Essa foi um cabelo branco a mais, né? Todo dia eu vejo um cabelo branco a mais, tá difícil. Mas eu vejo uma pessoa que tá cansada e ao mesmo tempo inquieta. Né? Cansada porque tá puxado, tá trabalhando bastante, mas inquieta porque tá querendo mais, né? Tá querendo ver as coisas acontecendo e não desistindo. Mas a senhora, você pode tirar desse espelho, viu? Pelo amor de Deus. A gente fala, ai meu Deus, 33, né? Que velha, meu Deus. Se eu tivesse tido 33, eu estaria tão feliz, amiga. Não, mas eu tô feliz, tô feliz. Bom, eu também, com 46, tô feliz. Vamos lá. Me fala uma coisa, daí para a gente fechar, um recado final para as pessoas, onde elas te encontram, como que a gente pode, de repente, manter o contato com você, e uma dica, né, para a pessoa praticar essa questão aí de colocar o cliente no centro. Legal. Bom, pessoal, eu tô aqui no Insta, clarissa.santiago, LinkedIn, muito forte também, tô sempre presente por lá. Até um parênteses, recebi mais parabéns no LinkedIn do que no Facebook. Acho que o mundo tá mudado mesmo. Eu falei, nossa, não esperava tanto. Mas estamos aí, né? Tanto no LinkedIn quanto no Instagram tem acesso para guide, para quem quiser saber mais sobre o startup também. Estou super aberta, então eu mesmo que olho todas as redes e tudo mais, acompanho e tem sempre contatos muito legais. Então,
todo mundo que quiser trocar ideia, bater papo. Mindset ágil, colaborativo, então a gente marca papos mesmo e adoro conhecer e conversar com as pessoas também. E para deixar assim, uma reflexão, vou associar duas aqui. Reflita sobre a cultura Ops ou EPA, né? Como é que isso está onde você atua, na empresa que você atua. Acho que é legal refletir isso do ponto de vista da organização, mas pessoal também, né? Como que você lida com as demandas que chegam para você, da sua família, dos seus filhos, do seu esposo, enfim. Como é que você lida com as demandas que chegam para você? Porque às vezes a gente cobra muito da cultura da empresa, mas a gente mesmo, na nossa resolução, a gente tende a ser ops, né? Então, acho que essa é a reflexão. E eu repetiria a frase de que se você estiver disposto a colocar o cliente no centro, você sempre vai fazer parte da solução. Isso dentro de um contexto corporativo também é muito valioso, não é só para o empreendedorismo. Fazer parte da solução significa se manter no jogo. Então, no momento que a gente está muitas coisas mudando, muitas vagas sendo cortadas, enfim, se preocupem com isso, de colocar o cliente no centro, te ajuda a dar a ter mais vez e mais voz para continuar jogando o jogo. E provavelmente mais visibilidade também, né, Clarissa? Com certeza mais visibilidade. Porque tudo que a liderança e a gestão, o negócio precisa agora é de flexibilidade, pessoas que estejam dispostas a se remodelar, a se reinventar, a olhar com outros ângulos. Então, comunicar isso e exercitar isso na prática é muito importante, né, para os profissionais. Muito bom, amei conversar aqui com você. Obrigada, Lê, pelo convite. Imagina, estamos juntos aí. Quando quiser, é só bater na porta. A gente tem uma você conexão também. aí, um ponto de conexão bom, né? Sim, sim. Vamos falar sobre mais coisas para fazer nesse universo do turismo aí, para ver se a gente consegue, de alguma maneira, né, cada um do seu lugar, mas contribuir para que essa onda passe o mais rápido possível, né? Sim. Assim a gente também vai se privilegiar dessa possibilidade de reinventar o turismo ou também retomar algumas coisas. Acho que a gente está com possibilidade para tudo agora. Com muito certeza, legal. Com certeza. Bacana ver a sua vibe aí otimista dentro de uma loucura que está todo mundo se perguntando, né? Meu Deus, o que será que vai acontecer? Coisa boa.